Cruzeiro e Flamengo, Grêmio e Santos. Esses são os dois melhores jogos desse domingo e eu vou analisar as odds dessas partidas aqui nesse vídeo. Vamos lá então, vou começar primeiro por Cruzeiro e Flamengo, mas vale destacar, Grêmio e Santos é mais cedo, né? Grêmio e Santos é às 4 horas e esse Cruzeiro e Flamengo 6h30. Então se você estiver vendo esse vídeo um pouquinho mais próximo das 4 horas, né? Eu indico que você arraste a minutagem, né? Que aí você já consegue ver de onde a gente começou esse Grêmio e Santos e depois você pega de Cruzeiro e Flamengo, tá bom? Fica a seu critério, depende muito do horário que você estiver assistindo o vídeo, tá? Enfim, as linhas de resultado estão assim, ó, vitória do Cruzeiro odd 4,50, empate 3,30, vitória do Flamengo 1,85. É um momento conturbado do Cruzeiro, a temporada inteira do Cruzeiro é conturbada, uma expectativa criada muito alta pelas contratações, mas que dentro de campo não vingou tudo o que se esperava. Porém, vem de uma vitória boa contra o Vila Nova em casa, na Copa do Brasil, encaminhou a classificação, um confronto que não é fácil, abriu 2-0, mas a volta também não vai ser fácil jogando contra o Vila no Goiás. E é um Flamengo que vem com moral, poupou muitos jogadores contra o Botafogo da Paraíba e mesmo assim venceu, como visitante. No final das contas, é um Flamengo que é melhor, é um Flamengo mais pronto, um Flamengo melhor treinado. Só que o Cruzeiro tem uma camisa enorme e o Cruzeiro joga em casa. Isso deixa o jogo muito mais equilibrado. Vamos ver aqui as linhas de finalização primeiro. Queria destacar o seguinte: nas análises que eu vou trazer aqui no canal, não vou mais usar a linha de primeiro tempo, tá bom? Seja cartão, seja finalização, vou usar de jogo tudo. E linha de resultado também não vou usar não. Eu até uso linha de empate, vitória, muito olhando para odd nas minhas apostas, só que é porque eu já tenho a consciência de que assim, principalmente linha de empate, eu pego o critério mínimo de odd 3. Então, basicamente, a cada 6 jogos, se eu acertasse 2 ou 3 jogos de empate, eu já estaria satisfeito. Só que a maioria das pessoas não sabe lidar com head, né? Então, eu vou tentar trazer as coisas aqui que tem uma chance maior de acontecer. Por exemplo, a recomendação que eu dei ontem de Corinthians e Inter, né? Do empate. Cara, era um jogo que era muito a cara do empate. Não porque era um jogo ruim, até porque foi um jogaço, talvez o melhor jogo do Brasileirão até o momento. Mas porque era um confronto muito nivelado, né? Tanto é que o Corinthians foi fazer o terceiro gol já nos acréscimos e só virou um ataque contra a defesa do Corinthians porque teve um jogador expulso do Inter. Mas quem viu o jogo sabe, se não tivesse a expulsão, provavelmente era um jogo para empate. Inclusive, como o gol do Corinthians saiu já nos acréscimos de pênalti do Yuri Alberto, provavelmente já estava pagando pelo menos um cash out de odd 2, né? E era uma odd acima de 3, a do empate. Enfim. Então eu não me arrependo de ter pegado aquela linha de empate. Acaba que pelas circunstâncias do jogo o Corinthians venceu, né? Muito pela expulsão do Bruno Henrique. Enfim. Vamos olhar aqui as linhas de finalização. Primeiro do lado do Cruzeiro. A primeira que paga odd 2 é o Fagner, depois tem o Kaique e o Vijalba. O Fagner e o Kaique são laterais, não vale a pena, e o Vijalba é zagueiro. Já chegou até a fazer lateral esquerdo com o Diniz, mas com o Leonardo Jardim ele é zagueiro. E o Kaique faz a lateral esquerda. Nenhuma dessas linhas aqui vale a pena. Lembrando, eu tenho esse critério mínimo de odd 2, tá? Que aí basicamente é muito simples. É o seguinte, se a cada 10 apostas a gente acertar 5, tá bom, tá ótimo, tamo na média. Essa é a questão da linha de odd 2. Se eu pegasse uma linha de odd 1,50, cada 10 apostas eu tinha que acertar pelo menos umas 7, 8 apostas. Entende? Então essa é a questão de eu escolher a linha de odd 2. Eu tenho uma tranquilidade muito maior se eu errar a aposta. Porque a gente só precisa ter um aproveitamento de 50% para ficar nesse meio do caminho. Se tiver um aproveitamento melhor, esse é o ponto que a gente fica positivo. E do lado do Flamengo não tem nenhuma odd que pague odd 2, tá? Linha de gol, nenhuma vai pagar odd 2 também, ó. Do Cruzeiro é 1,60, do Flamengo o quê? 1,30? 1,22. Então não vale a pena. Cartão no primeiro tempo eu não vou usar e é um jogo pegado, então assim, ó, 1,16 para mais de um cartão no Cruzeiro, 1,36 para mais de um cartão no Flamengo, então não vale a pena. Olhando aqui para times que vão ter uma estatística superior, então de cartões eu não gosto de pegar e de escanteios, do Cruzeiro paga 2,62, do Flamengo 1,61. Cara, essa linha para o Cruzeiro ter mais escanteios é uma linha interessante, tá bom?
É uma linha interessante. A questão é que eu não sei se o Cruzeiro vai jogar com Caio Jorge e Gabi juntos, né? Eles fizeram um grande jogo, os dois, contra o Vila Nova. O Caio Jorge talvez seja o principal jogador do Cruzeiro na temporada, inclusive. Mais que o Matheus Pereira, mais que o Matheus Henrique, mais que todo mundo. O Caio Jorge, depois que virou titular com o Leonardo Jardim, vem jogando demais, né? Jogou muito bem nesses jogos recentes. Contra o Bahia, principalmente, ele jogou um absurdo, né? Enfim, e essa é uma linha que, assim, o Flamengo é superior? É, tá? Mas o Cruzeiro é mandante e a camisa pesa, tá? Então essa linha do Cruzeiro tem mais escanteios pagando 2,62, eu acho uma linha boa, tá? É, tem que ver se esse jogo vai ser no Mineirão, porque contra o Vasco foi naquele outro estádio que aí o gramado é bem pior, né? Espero que seja no Mineirão. Enfim, eu vou usar essa linha aqui, tá? Pro Cruzeiro ter mais escanteios eu vou usar, beleza? E aí no jogo do Grêmio, Grêmio e Santos, esse que assim, pelo momento atual das duas equipes, promete ser um jogo feio, tá bom? Eu selecionei esse jogo porque é um jogo do Brasileirão, mas por exemplo, Chelsea e Liverpool tende a ser muito melhor. Freiburg e Leverkusen, é um jogo que o Leverkusen não só tem que vencer, tem que golear, e é um Freiburg bom também, é outro grande jogo. Tem Lille, Olympique de Marseille, tem vários jogos no cenário internacional bons hoje, tá? Até na Grécia, cara, tem jogos bons. AEK Atenas e Panathinaikos, Olympiacos e PAOK, tá? Então, assim, tem muitos jogos bons no cenário internacional hoje. Só que eu vou trazer aqui pro cenário brasileiro porque tem muitos jogos com equipes tradicionais. Até Vasco e Palmeiras seria uma boa, tá? Mas eu acho que em cenário de jogos equilibrados seria mais esses daqui, porque o Palmeiras hoje é muito mais time que o Vasco. E o jogo vai ser uma Mané Garrincha, né? Então é meio que campo neutro. E esse Grêmio e Santos são duas equipes em fases horrorosas. O Grêmio acabou de trocar o técnico, o Santos também. A defesa do Grêmio é ruim, a do Santos também. E por aí vai, tá bom? E é um Santos ainda sem o Neymar. Então é um jogo muito equilibrado. Pra baixo, né? Porque as duas equipes são ruins hoje. E eu torço pro Grêmio, então assim, o Grêmio mandante tem que fazer o resultado, tá bom? E é a estreia do Mano Menezes jogando em casa. Então, ó, odd de vitória do Grêmio 2,05, o empate 3,20, vitória do Santos 3,90. As duas equipes têm bons jogadores, mas ainda não encaixou as equipes, né? Vamos olhar aqui para a finalização primeiro. No lado do Grêmio, não tem ninguém que paga odd 2. No lado do Santos, tem aqui Luizão. O Luizão vem jogando de lateral direito, né? Ele que fez o pênalti contra o CRB, se eu não me engano. Não, ele que entregou o gol contra o Bragantino, aliás. O gol do Sacha, ele que errou na saída de jogo. Ele é zagueiro, ex-Novo Horizontino, se eu não me engano. E foi improvisado na lateral direita, né? E o Escobar é lateral esquerdo. Então também não é uma boa linha. Nenhum dos dois eu utilizaria. Pode ser que eles venham a finalizar. Mas pela característica de jogo não vale a pena pegar as linhas deles. Aí eu queria destacar, eu também, tanto para as minhas linhas pessoais, tanto aqui para as análises, eu não estou usando linha de 3 finalizações ou mais de um gol no primeiro tempo para cada equipe. No geral, a variação da variação e mais do que isso eu também não uso mais não. Então só a linha simples e a variação dela. Tá? Como já a linha simples já é pelo menos odd 2, as variações tendem a ficar sempre ali no mod 4, mod 5 e mesclando entre outras linhas e ela dá um mod bem bacana. Tá bom? Ah, eu tenho que avisar, né? Eu sempre aviso no final do vídeo, né? Mas eu tenho que avisar antes. Se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Todos os dias eu estou separando os 2 melhores jogos do dia. Acaba que eu trouxe só hoje, nesse domingo, os jogos já para hoje, né? Mas normalmente eu trago na noite do dia anterior. Então, para os jogos de segunda, amanhã, existe a possibilidade de eu trazer hoje de noite. Bem provável que isso aconteça. Então, provavelmente, ainda hoje vai sair o vídeo para os jogos de amanhã. Com você inscrito com um sininho ativado, o YouTube te manda esse vídeo. Tá? E deixa o like se você gosta do formato dos vídeos aqui do canal. Ou se você acha que os vídeos são ruins, deixa o dislike também. Cada um tem a sua opinião. Tá bom? E sempre tem aqui a aba de comentários. Então quem quiser pode interagir aí. Colocar a sua opinião sobre as linhas analisadas. Se você discorda, se você concorda. Enfim. E à vontade aí. Bom? E a recomendação dos outros canais também. Beleza? Principalmente o 21 Futebol Clube e o 21 NBA Club.
No 21 Futebol Clube eu analiso alguns dos jogos que eu assisto. Por exemplo, eu vou trazer ainda hoje a análise de Corinthians e Inter. E no 21 NBA Club de alguns jogos da NBA. Acaba que os jogos da NBA são mais tarde e, e aí eu acabo dormindo no meio do caminho. Então quando eu não durmo e eu consigo assistir o jogo todo, eu trago as análises. Então, por exemplo, ontem o Denver eliminou o Clippers, né? E eu assisti o primeiro tempo inteiro. Só que aí eu dormi no intervalo do jogo, quando eu acordei já tinha acabado. Então não faz sentido eu trazer análise se eu assistir só metade, né? Enfim. Mas quando eu assisto o jogo todo, eu trago lá também. Ó, linha de gols aqui. Do Grêmio paga 1,28, do Santos 1,57. Cara, pra quem gosta de linha de 1,50, essa linha do gol do Santos é boa, porque o Santos tem bons atacantes, né? O Rolazer, o David Washington, o Tiquinho Soares, Soteldo se jogar. O Guilherme pode ter a lei do ex, o momento dele é ruim, mas ele já fez muitos gols no Santos na temporada, é o artilheiro do Santos na temporada. E pode ter a lei do ex ainda, né? Ele saiu mal do Grêmio. Então ele pode ter essa vontade ainda de querer revidar de certa forma isso daí. E a defesa do Grêmio é ruim, né? O Mano que veio para melhorar a defesa do Grêmio em 3 jogos, o Grêmio tomou 6 gols no comando do Mano. Então, um gol do Santos para quem gosta de odd 1,50 é uma boa. Linha de cartão também é um jogo bem cara de jogo pegado, ó, 1,18 ali, 1,12 ali, para mais de um cartão para cada equipe. Então também não vale a pena não. Beleza? E para estatísticas de ter algo a mais, ó, pro Grêmio ter mais escanteio seria uma boa, mas paga 1,80. E é isso. Infelizmente não tem linha de mais finalização, mais chute a gol, que aí eu iria com o Grêmio jogando em casa, tá bom? E mais de um gol asiático no primeiro tempo? Cara, esse daqui é um jogo que eu acho que tem dois extremos. Eu acho que pode ser um jogo com muitos gols, assim como pode ser um 0-0. Porque são duas equipes em fases horríveis. Os dois goleiros têm momentos muito bons e momentos muito ruins. Tá? O Volpi pode fazer milagres e pode ter frangos absurdos. O Brasão é a mesma coisa, só que eu acho que o Brasão traz até mais segurança que o Volpi. Só que a defesa do Santos é ruim. A defesa do Santos é Gil e Zé Ivaldo. Assim, não é nível de Série A isso daí. E as laterais, que nem eu falei, não tem um lateral direito consolidado. O JP Sherman ataca bem e defende mal. E o Luizão defende ok e ataca mal porque é zagueiro. E na esquerda o Escobar é muito esforçado. Ele sim vem se destacando. E no Grêmio, até hoje não se sabe quem é o titular na lateral direita. Se é o João Pedro ou o Igor Serrote. E os dois. O Igor Serrote tem muita vontade, mas ainda brechas defensivas. Tanto é que ele falhou contra o CSA. E o João Pedro não defende bem. E na esquerda, o Marlon tá tendo ritmo de jogo só agora. Então, são duas defesas ruins, tá? Acho que mais de um gol asiático no primeiro tempo pode ser interessante. O Grêmio vai vir com sangue no olho, porque o momento do Grêmio é ruim. E aqui é um jogo em que o Grêmio tá enfrentando uma equipe que talvez tenha um momento até pior, cara. Então o Grêmio vai vir com sangue no olho para tentar pressionar desde o primeiro minuto. Cara, mais de um gol asiático no primeiro tempo eu vou usar, tá bom? Porque ambas as equipes podem fazer gol. A defesa das duas equipes é horrível. E as duas equipes vêm fazendo gol, principalmente o Grêmio. Tanto é que assim, contra o Godoy Cruz o Grêmio fez 2 gols. Contra o Vitória o Grêmio fez 1 gol. Contra o CSA o Grêmio fez 2 gols. Então assim, o Grêmio tomou 6 gols, mas fez 5 ao mesmo tempo, em 3 jogos. Então assim, vem tendo jogos com muitos gols. E o Santos todo jogo toma gol também, assim como quase todo jogo também faz gol. Então eu vou com essa linha de mais de um gol asiático no primeiro tempo. Beleza? Então as linhas selecionadas são essas. O Cruzeiro tem mais escanteios que o Flamengo. Mais de um gol asiático no primeiro tempo para Grêmio e Santos. Juntando a mod de 5,90. Tá bom? E aí a variação do Cruzeiro não tem como pegar a variação de ter mais escanteios, né? E aqui a gente vai pegar o ambas marcam no primeiro tempo. De Santos e Grêmio. Aqui, ó. Já deixa eu vir aqui. Ambas marcam no primeiro tempo para Grêmio e Santos. Isso é o mod 6, tá? Em um jogo com duas zagas horríveis, é plausível. Mas que nem eu falei, esse Grêmio e Santos é um jogo de extremos. Pode ser um jogo com muitos gols, assim como um jogo que seja um 0-0 meio horrível. Tudo pode acontecer. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar bem esses dois jogos, então. Essa linha de escanteios do Cruzeiro é muito mais pelo Cruzeiro jogar em casa. Se o jogo fosse no Maracanã, eu nunca iria usar essa linha. Só que nem eu falei, o peso da camisa do Cruzeiro é gigante, tá? E o momento
é ruim ainda, por mais que tenha vencido no meio de semana. Essa questão do é algo bem polêmico ainda. Só que o Cruzeiro joga em casa, tá? Então vai ter que pressionar. E pagar 2,62 eu acho uma boa olhando para esse cenário. E Grêmio e Santos, que nem eu falei, é um jogo de extremos. Pode ser um jogo com um monte de gol, pode ser um 3-3, um 4-4, assim como um 0-0. Tudo pode acontecer, duas equipes em momentos horríveis. A vitória para qualquer um dos dois lados é importantíssima. Eu acho que o Grêmio vai pressionar muito mais por ser mandante. E que nem eu falei, esse é um dos primeiros momentos que o Grêmio vai enfrentar uma equipe que talvez esteja em um momento até pior. Então, é um resultado importantíssimo para o Grêmio e para o Santos é a mesma coisa. Então, que nem eu falei. É um jogo que pode ter muitos gols, assim como pode não ter nenhum gol. Né? Vai depender muito de como o jogo vai se desenrolar. Beleza? Mas são essas asinhas para hoje. Aquele aviso de novo. Se inscreve e ativa o sininho, que aí o YouTube vai te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!